Paz do Senhor, meu nome é Débora, sou professora da IBD Volta de novo, por favor. De novo, Pode pôr, depois eu corto. tá bom. Paz do Senhor, meu nome é Débora, sou professora da IBD da Escola Dominical da cidade de Sorocaba, da Igreja da Vila Aro. Nosso pastor local é o pastor Isamo. Quem vai me auxiliar hoje na aula é o professor Tiago. Nós damos aulas para os adolescentes. E a nossa lição, começamos hoje com o nosso segundo trimestre já, e a nossa lição desse segundo trimestre é a família cristã. Iremos falar sobre a família esse trimestre inteiro. E a nossa primeira lição é o que é o que é família? É uma pergunta. O nosso texto bíblico se encontra em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 ao 30, que eu estarei lendo. E o Tiago estará lendo no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 21 ao 24. Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 30, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e de toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã do dia sexto. Agora, o capítulo 2 de Gênesis, do versículo 21 ao 24. Você lê pra gente, Tiago? 24. Vamos lá então. 21. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E o 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Amém. Esse nosso texto bíblico, ele vai ser a base para a nossa primeira lição de hoje, e durante as lições iremos comentar sobre esse texto. O nosso destaque diz assim: assim Deus criou os seres humanos e eles os criou, parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Para nós começarmos essa lição de hoje, eu pedi para os nossos adolescentes uma atividade para eles estarem fazendo, e nessa atividade eu pedi para eles escreverem o que é a família para eles, e para eles relacionarem qual que é a função de cada membro da família deles. E eu vou ler aqui o que alguns adolescentes mandaram pra gente, né? Por mais que a gente esteja distante, a gente consegue se comunicar, e eles estão sendo participativos com a gente, estão nos ajudando aí a dar essa aula. Vamos lá. Uma das nossas alunas mandou assim: eu entendo de família. É que não existe só família, tipo de sangue. A gente também pode ter a família da igreja, aquelas pessoas que a gente considera da família. E que família sempre tem que estar unida, porque coisas ruins, tipo brigas, isso pode destruir a família. Ou conversa com o outro. Sem a união,
É isso que eu entendo de família. Daí a pergunta, o que cada um faz na casa dessa aluna nossa aí. Ela colocou. O vô trabalha para ajudar em casa, a avó dela faz a comida, a mãe dela também trabalha, mas está desempregada no momento e ela ajuda em casa, limpa, faz comida. O tio dela trabalha com o vô para ajudar em casa e o outro tio dela trabalha para ajudar em casa. E ela ajuda também, ela lava a louça, arruma quarto, ajuda a avó e a mãe. Essa é uma das nossas alunas. Vamos pegar mais alguns alunos que nos mandaram. Mais um aluno nosso aqui, ó. Ele mandou assim: a família para ele é a base para todo ser humano. E o que cada pessoa da família dele faz? Eles são em três, né? A mãe, o pai dele e ele. A mãe dele trabalha e cuida da casa, o pai dele cuida dele, enquanto a mãe dele trabalha, e ajuda a mãe dele nos serviços de casa. E ele também ajuda nas tarefas de casa. Mais um aluno que mandou pra gente aqui. Essa nossa aluna ela entende quando fala família e como a família para ela é união e amor. Eita, bem difícil de entender aqui. Bom, vamos lá. A avó dela cuida e sustenta a casa e ela ajuda a avó dela. E o irmão dela, ele brinca, que é uma criança pequena ainda. Vamos lá para mais um aluno aqui. Vamos lá, mais um. Esse daqui. Pode ler pra gente, Thiago? Aqui. Começa aqui Isso, a no família e depois os dois. Família, para essa uma das alunas que mandou aqui, família é pai, mãe, irmãos, tio, tia, avós, primos e avós. Aí sobre as responsabilidades de cada um. A mãe tem responsabilidade de cuidar dos seus filhos, dar carinho, amor, atenção, ensinar o que é certo e o que é errado. Pai tem a mesma responsabilidade, ela escreveu aqui. Tem que trabalhar, trazer o sustento de casa, é o que mais ajuda na casa. E os irmãos têm que respeitar, né, um outro, não ficar brigando, e sempre dar carinho e amor. Vamos para mais um aluno. A gente teve bastante cooperação dos nossos alunos, e isso é muito bom. Mais um aqui. E falando em família, né? Quem está me ajudando na aula hoje é o meu próprio irmão. Minha família também. Quer ler pra gente, Thiago? Então, essa aqui é a sua pergunta, né? Ou não? É aqui, ó. Que você tem família, palavra família e proteção. Sim. Família, então, para essa aluna, significa proteção. E aí é sobre as responsabilidades de cada um dos membros da família. Deixa eu ver aqui. Mãe é engraçada, lava roupa e limpa a casa. O pai é calmo, cozinha e trabalha. Temos mais uma aluna aqui. Vamos lá, eu vou ler aqui, ela colocou aqui. Para ela, família, um conjunto de pessoas que vivem em união, que se amam. A mãe dela, uma mulher determinada, bem exigente, que sempre se dedica muito em tudo. Ela é a comandante da casa, todo mundo obedece. A irmã dela é a pessoa que cozinha bem, esforçada, bem exigente também. Ela gosta das coisas limpas. Sempre ela que passa pano. Daí tem o padrasto dela também na casa, ele parece ser quieto, mas não é tanto assim. A função dele é lavar a louça e consertar tudo que quebra. E a avó dela é um amorzinho de pessoa, sempre que
quer agradar a todos, mas claro que ela acorda de mau humor. Ela não consegue fazer muita coisa, mas ela sempre me lembra das coisas. Essa foi os nossos alunos que participaram aí. Acredito que quando eles verem a aula, eles vão se lembrar do que mandaram. E tem mais um aluno também, que eu já estava me esquecendo dele, que ele acredito que ele também irá assistir essa aula e ele mandou para mim. O Thiago estará lendo pra gente. Vamos lá. Então, aqui. Família. União, laços e respeito. E aí, sobre os papéis de cada um, meu pai é o mais velho da casa e ele que traz o salário. Ele é bem quieto e só fala o necessário. Minha mãe toma conta das finanças, fala bastante. Na minha família, todo mundo estuda algo diferente, exceto eu e Moisés. Meu irmão Lucas, pode falar os nomes, né? Meu irmão Lucas mora sozinho. Gosta de debater tudo e vem em casa de vez em quando. Ele não vai mais na igreja. O David, ou Davi, é Davi. responsável por algumas tarefas aqui em casa. Só fala alguma coisa quando necessário. O Moisés também ajuda na casa, mas na maioria do tempo está jogando. E eu ajudo no que eu posso quando sobra tempo, mas eu faço o possível. Bom, aí foi a atividade feita por eles responderam o que eles, para eles, o que é a família e qual é a função de cada um dentro da família ali, o pai, a mãe, os irmãos. E vou falar até por mim, como professora, porque tem uma das alunas que é a minha sobrinha e ela já descreveu sobre a família, né, que é minha mãe, meu pai, meus irmãos, e já descreveu sobre o nosso professor aqui também, a função dele dentro da família. E eu, como uma mulher casada, não vivo mais junto com os meus pais, vivo com meu marido, que é a minha família. A função nossa, do meu marido, é ser o cabeça da casa, o sacerdote, trazer o alimento para casa, cuidar de mim, suprir as necessidades que existem em casa, me ensinar. E a minha função dentro de casa é esposa, é ser a auxiliadora, ajudar o meu marido, a cuidar de toda a casa, lavar, passar, cozinhar, auxiliar ele em tudo que ele precisa. Essa é a minha função de esposa. Então, gostaria de saber a opinião do Thiago após essa dinâmica que nós tivemos com eles. O que você pôde entender sobre tudo isso que eles mandaram pra gente? O que você poderia falar pra gente? Assim, sobre família, cada um tem a sua família, né? A família onde você nasceu, ou sei lá, que são seus pais de criação, você foi adotado, não sei. Mas a família é onde você vive. Não só onde você nasceu, mas onde você vive. Então, no meu caso, meus pais ainda estão vivos, apesar de eu já ser um adulto, eu ainda moro com os meus pais. Então, o meu papel, no caso, é ser um bom filho para os meus pais, né? É cumprir aquilo que a Bíblia diz, honrar pai e mãe. Então, é isso que eu procuro fazer o máximo que eu posso nessa questão de honrar meus pais. Também tratar bem meus irmãos, também, né, que a gente é uma família grande, nós temos 5 irmãos. Então, procuro também tratar bem meus irmãos, não desrespeitar nenhuma dessas coisas, mesmo sendo filho mais velho, isso não me dá direito de querer ser aquele chato que quer, né, mandar em tudo. Não é isso. Não posso ocupar o lugar dos meus pais, jamais passar por cima deles. E isso, e também uma coisa que eu acho interessante é que, como a gente está tratando do assunto sobre família, a gente está apenas começando a lição, mas eu acredito que vocês, durante o assunto não só dessa lição, mas todo o decorrer do trimestre, a gente vai se deparar com situações aqui na Bíblia que vão contrastar, vão dar uma diferença muito grande
daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que às vezes a gente vive na nossa família. Então, isso não é uma questão para a gente desanimar ou achar que alguém aqui está querendo dar, tipo, dizendo, não, você está errado, você Lição de está... moral. Não é esse tipo de coisa que a gente está trazendo. O que a gente precisa entender é que existe um padrão, né? A família, a origem da família vem de Deus. Então, quem inventou a família, quem inventou o casamento, dessas coisas, quem determinou que os pais tivessem filhos, tudo isso vem de Deus, não é de nós. Então, se a gente vive algo diferente disso, algo diferente da vontade de Deus, a gente precisa procurar entender isso e ver se existe alguma forma de melhorar isso e de procurar buscar aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, para nossa família, né? Não, então aqui não é, ninguém aqui está querendo dizer, né, assim, eu sou o exemplo para vocês, não é isso. Mas é nós vermos o exemplo em Deus, na palavra de Deus, e buscar assim viver da melhor forma possível, de uma forma que agrade a Deus, daquilo que Deus projetou para a família, que a nossa família seja assim, mesmo que tenha aí suas dificuldades e suas diferenças. Sim, com certeza eu concordo com o Thiago. E que Deus possa olhar para nós e falar, olhar para a família e falar, bom, é muito bom a família, bom, foi isso que Deus criou. Que Ele possa olhar para a gente e se agradar, ver a família e se agradar. Vamos começar pelo nosso tópico 1. Eu não irei ler a revista, eu fiz um resumo dos tópicos, então o nosso tópico 1 é a origem da família. E eu irei passar para vocês o resumo que eu fiz aqui para vocês, para a gente não ficar preso à nossa revista e também para o vídeo não ficar tão grande. Diz assim, o que eu escrevi aqui, a pergunta, né? O que é a família? A família é a primeira organização social do mundo. O homem conduz a esposa e os dois juntos conduzem os filhos. A família era formada pelo homem e a mulher, que o homem tem a função de conduzir a esposa, e a esposa ajuda o marido e os dois juntos cuidam dos filhos. Os filhos, mas a família ela é só quando tem os filhos. Não, a família é o homem e a mulher. Os filhos, eles são a segunda missão, né? Que vamos ver pela frente aí. Em continuação aqui. A primeira família foi instituída por Deus. O Criador não fez o ser humano para viver na solidão. Quando acabou de formar o homem, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Tiago vai estar lendo para a gente só para vocês estarem acompanhando aí. Gênesis... E na Bíblia está escrito Gênesis capítulo 2, versículo 18. 18, pode ler? Isso, pode ler. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Isso mesmo. Está na Bíblia isso, far-lhe-ei uma adjutora. Esse texto bíblico nos mostra o primeiro objetivo de Deus ao criar a família. Fica evidente que a célula máter da sociedade foi criada a partir da necessidade humana de ter companhia. O propósito divino era estabelecer uma instituição que pudesse propiciar ao ser humano abrigo e relacionamento. Deus separou um lugar excelente para receber a primeira família. O Jardim do Éden era um local especial de acolhimento, proteção e provisão. Adão e Eva tinham tudo do que precisavam para usufruir de uma vida saudável e feliz, que está lá em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 29. Então, só para a gente entender o que eu li até agora. Deus, ele criou o homem primeiro e a vontade de Deus não é que ninguém viva só. Sendo assim, ele far-lhe uma adjuntora. E sendo assim, ele fez a mulher para estar junto, unida ao homem. E assim instituiu a família ali, o homem e a mulher. Deixando algo bem fixado aqui,
A família é feita do homem e da mulher, não de dois homens ou duas mulheres. É o homem e a mulher. Isso é bíblico, está na Bíblia. O Tiago vai ler a referência para a gente em Gênesis 1:29. Diz assim: para vocês, para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Isso mesmo. Deus criou o local para eles estarem juntos, vivendo em família, Adão e Eva, que era o Jardim do Éden, e ainda lhe deu o mantimento. Lhe tinha o de comer no jardim. Deus o sustentava. E em continuação, a família deve viver em unidade e em comunhão. E para manter a família, Deus deu outra missão para Adão e Eva, que os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Assim Deus os abençoou e nasceram os filhos do casal, cumprindo a vontade divina e aumentando a formação do núcleo familiar. Um homem, uma mulher e os filhos. Assim foi a origem da primeira família criada por Deus. Criada por Deus pela vontade dele e com o amor de Deus. Não esquecendo que a família é composta por pai, mãe e filhos, em uma estrutura patriarcal, onde o homem é o cabeça, o chefe da família, a mãe é a auxiliadora e os filhos são os frutos do relacionamento. A família não é composta por um casal de homem ou um casal de uma mulher, como eu disse, mas sim por um casal de homem e uma mulher. Não é um casal de dois homens e duas mulheres, é um homem e uma mulher. A família é um milagre triplo. É um milagre biológico no qual duas pessoas se tornam realmente um só casal, uma só carne. É um milagre social, que é através do qual duas famílias são inseridas uma na outra. E é um milagre espiritual, no qual o relacionamento dentro do casamento retrata a união de Cristo e sua noiva, a igreja. Então, o Tiago vai ter essa referência para a gente que está em Efésios, no capítulo 5, do versículo 23 ao 27. Enquanto ele está procurando sobre esse tópico 1, que é a origem da família, como eu vim falando antes, que Deus criou o homem, por o homem não viver só, criou a mulher, porque a vontade de Deus não é que ninguém viva só. Sempre tem alguém. E veio a mulher, e após a mulher veio os filhos, né? E assim se formando a total, fechando a família, né? Os filhos junto. E o homem sendo o cabeça da casa, aquele que traz todo o cuidado para casa, cuida da família, traz o alimento. E a mulher auxiliando o homem, e juntos, os dois juntos, eles cuidam dos filhos e educam os filhos. Não é só a mãe educando o filho, não é só o pai educando o filho, são os dois juntos. É o plano de Deus para nós, família. E não esquecendo que essa outra parte que o Tiago vai ler a nossa referência agora, para mim estar comentando sobre ela também. Efésios, capítulo 5, do versículo 23 ao 27. O 23. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O nosso texto aqui já se fala por si só, né? Como deve ser o papel da esposa, o papel do marido, realmente a família ela reflete na igreja, reflete muito. O marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja.
Então, sobre esse nosso primeiro tópico aqui, a origem da família, acredito que ficou bem explicativo, de uma forma que vocês estejam conseguindo a entender. A origem veio desde do Éden até chegar hoje a cada família que está sendo formada, que ainda serão formadas, né? Quer fazer um comentário, Thiago? Assim, qualquer coisa que a gente vê que seja diferente disso, desse padrão bíblico, é algo que com o tempo foi distorcido, né? Com o tempo, a gente sabe, né, fomos infectados por essa doença espiritual que é o pecado. Então, né, todo ser humano ele é um pecador, caído. Então, a nossa tendência é sempre distorcer aquilo que Deus criou. Tudo que Sim, Deus fez é bom. Mas aí chega nós, né, ser humanos caídos, e a gente acaba sempre distorcendo as coisas que Deus criou. Então vão surgindo esses tipos de uniões aí, e a gente vê todo tipo de tragédia ou de desgraça mesmo que acaba ocorrendo sobre a vida das pessoas por causa dessa distorção que a gente faz. No caso aqui da família, né? Que precisa ter o pai, a mãe, eles precisam estar presentes na criação dos filhos e tal, tudo isso que foi dito agora. Fica até uma coisa que eu ouvi essa semana, eu estava trabalhando, e onde eu estava ali, o rapaz lá, que é o dono lá do negócio que a gente estava trabalhando para ele, encontrou lá uma mulher que devia ser alguma amiga dele, e pelo jeito fazia tempo que eles não se viam, e eles estavam conversando, e ela começou a contar, né? Começou a perguntar, e aí, tá estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa? E ela foi contando as dificuldades que a mulher passou, e eu tava ali, tinha que escutar, eu tava próximo, trabalhando ali. E me deu até vontade de chorar, de ver, assim, ouvir a mulher contando a dificuldade que ela teve para criar todos os filhos sozinha. Tipo, ela teve que abrir mão, por exemplo, de empregos que seriam muito bons para ela, mas era longe, então ela tinha que trabalhar, estudar e cuidar dos filhos, então ela teve que abrir mão de oportunidades melhores, por exemplo, para poder cuidar melhor dos filhos, senão ela não conseguia ter tempo para cuidar dos filhos. E então a gente vê que ela foi muito prejudicada. Isso é o exemplo de apenas uma mãe. Quantas mães solteiras que não existem por aí, por causa de irresponsabilidade de um homem que não soube ser homem, né? Daquele jeito que Deus quer que a gente seja. Então, existe muito isso. Então, qualquer coisa que a gente vê fora desse padrão bíblico, são distorções que a gente vai criando e aí vão surgindo situações novas, situações diferentes, né? sim, De pessoas divorciadas, pessoas que estão aí, de repente, pode até ter um... Assim como existe mãe solteira, significa que existe um pai solteiro, provavelmente, né? Essa criança não nasceu sozinha, só com a mulher, né? Então, a gente sempre vai ver situações diferentes e às vezes pode surgir um questionamento na mente de vocês. Ah, mas por que minha família é diferente? A gente não tá, como eu falei, a gente não tá atacando a sua família, mas é o padrão bíblico, né? E a gente está tentando mostrar aquilo que Deus planejou para a família. infelizmente, hoje em dia tem vindo muito sendo distorcido, né? O nosso padrão de família, da origem, né? De quando Deus criou o homem e a mulher. E isso tem refletido muito hoje no mundo, refletido muito, bastante, e na igreja também. Muitas das vezes a gente vê o caos que a igreja vive, é reflexo da família distorcida, infelizmente. A gente vê mulheres fazendo o papel que era do homem em casa e homem tendo o papel que é da mulher, totalmente fora do nosso padrão bíblico. E, infelizmente, isso traz consequências. Infelizmente, traz consequências. E a gente sabe que as consequências, elas não são boas. Porque Deus, Deus falou, né, na sua palavra que não ia ser fácil viver aqui na Terra. Mas ele viveu como homem aqui e parecia ser tão simples, é só a gente seguir a Bíblia. Só que às vezes a gente, com o nosso jeitinho brasileiro, tenta fazer algo, só que acaba saindo fora do padrão. Sai fora daquilo
que Deus, os planos de Deus para nós, aquilo que é para nós estarmos seguindo. E aí vem as consequências. Adolescentes aí que estavam assistindo, se a sua família não está vivendo esse padrão, você que está aí está indo para a igreja, né, está buscando a Deus, está conhecendo Deus, sabe que não é isso. Então, você é um presente de Deus para sua família. Você está ali para mudar a sua família. Pense bem sobre isso, reflita sobre isso. Você é a mudança que a sua família precisa. Mais à frente da lição, a gente vai comentar sobre. Vai chegar nessa parte que eu escrevi também. Vocês vão entender que, por mais que pareça que você está sozinho ali, a minha família, ninguém vai para a igreja, mas Deus te colocou ali para abençoar a sua família, para mudar a família, para mostrar a vontade de Deus. Então, Deus sempre tem alguém na família ali, Deus sempre vai usar alguém ali para abençoar a família, para mudar. Se a sua família é diferente, foge do padrão, Deus está colocando você para que você abençoe sua família e ajude sua família. Mais algum comentário? Vamos lá para o nosso tópico 2. Qual é a importância da família? Aí o meu resumo diz assim: a família é importante pois ela é a base para a formação de qualquer indivíduo. É no convívio familiar que aprendemos um com o outro a respeitar, ter compromisso, compartilhar, a ter disciplina, a administrar conflitos. É onde aprendemos os primeiros passos e recebemos os primeiros cuidados em nossas vidas. É engraçado quando a gente fazer um comentário aqui, os nossos pais, eles nos ensinam, né, desde pequenininho, como a gente ia andar, como falar as primeiras palavras. Eles nos ensinam a ser independente quando a gente vai sozinho ao mercado, à padaria. Eu fazia muito isso. E parece que é algo bobo, né, que quando a gente aprende na infância, mas isso reflete na vida, nos ensina a ter responsabilidade, a saber a fazer as coisas sozinhos. Isso, se um pai e uma mãe não faz isso com um filho, não dá tarefas para ele fazer, ele vai crescer uma criança, vai ser um adulto que não vai conseguir andar sozinho. Vai precisar da mãe e do pai ali a todo momento. Então, a família, ela é muito importante, porque o pai e a mãe ele vai ensinar a criança para a vida adulta, vai preparar a criança para a vida adulta, assim como os meus pais me prepararam para a vida adulta. Eu, sendo como uma mulher, minha mãe me ensinou a cozinhar, por mais que eu não queria aprender na época, parecia algo chato, todo dia ficar lá no fogão, aprendendo a descascar um alho, uma cebola. Mas hoje eu sou casada e eu preciso fazer isso como esposa. Me ensinou pra vida. A lavar a roupa, passar um pano no chão, a varrer a casa, a ir ao mercado fazer compra, a saber escolher uma laranja, porque tem que saber escolher uma laranja, tem que saber escolher uma batata. E isso a minha mãe ensinou. Parece ser coisas bobas, né, meninas, que nós aprendemos, mas isso reflete na nossa vida adulta. Porque nós iremos casar, iremos ter a nossa casa. A gente vai precisar cuidar da nossa casa. Não vai dar pra ficar no celular. Mãe, como que eu escolho a batata? Tô aqui no mercado. Não dá, não tem como. Você tem que saber fazer. E assim, como o homem também aprende. O Thiago vai até falar pra gente agora como que desde o pequeno o homem, o menino, como ele aprende, como reflete tudo que ele aprendeu na infância dele e adolescência, reflete na vida para ser um homem depois. Sim. Porque a gente está falando sobre qual a importância, né, da família. A gente tem os cuidados dos pais desde quando a gente nasce, né? A gente nasce, não somos igual aos animais que algumas espécies já acabam de nascer e já sai por aí, né? Já sai andando já. Sim. A gente não, a gente é totalmente dependente dos nossos pais. Então, eles que nos ensinam praticamente tudo. E eles que nos dão mesmo todo o suporte que a gente precisa. Até, né, comida na boca, água. A gente não consegue fazer nada sozinho. E banho, enfim.
Mas aí quando a gente começa a crescer, de fato, sim, a gente precisa ter aquele desenvolvimento, né, para a vida. E aí, uma das coisas que pode ser até uma crítica já, né, é que a gente vai viver numa época assim muito digital. Então, vocês são muito melhores do que a gente, no caso eu, eles são muito melhores para lidar com tecnologia, né? Eu muitas vezes tenho que perguntar alguma coisa, por exemplo, para minha sobrinha, para mexer lá no celular, alguma coisa assim, porque ela sabe melhor que eu. Mas, por outro lado, eu já vi, às vezes lá no, não nem entre vocês, adolescentes, mas entre os jovens mesmo assim, a gente ia fazer alguma coisa, ia fazer as pizzas, por exemplo. Tinha jovem que não sabia usar uma vassoura para varrer, não sabe varrer direito. Então, se vocês, por um lado, são muito bons com tecnologia, com videogame, com uma tela do celular, com internet, por um outro lado, vocês são, às vezes, muito ruins com as coisas mais práticas da vida. E vocês vão precisar saber. Então, para os meninos aí, fiquem espertos. Aprendam a fazer coisas que são mais, assim, tarefas mais de homem, entendeu? Procurem, peça para seu pai. Se seu pai não ensina você, peça para ele te ensinar. Já pega no pé dele lá, pede para ele te ensinar, porque eu aprendi tudo isso com meu pai. Então, desde cedo, graças a Deus, eu aprendi a fazer bastante coisa. Fazia até o que não era para fazer. Acabava lá pegando ferramenta escondida, estragava as coisas do meu pai, mas foi assim que eu aprendi. Então, pode ser que você não vá trabalhar, você pode questionar, mas eu não vou trabalhar, por exemplo, eu não vou usar um martelo, um serrote para trabalhar, porque eu quero me formar em outra coisa, vou trabalhar em escritório. Tudo bem, mas de repente na sua casa você precisa fazer. Ou você vai na casa, né, quando você ficar mais velho, você vai na casa dos seus pais e seu pai de repente não vai poder subir no telhado para arrumar alguma coisa. E você pode estar fazendo. Estragou algum encanamento lá, uma tomada, uma coisa simples, você pode fazer. Então, isso é bom e vai te ajudar, de uma certa forma vai te ajudar no seu desenvolvimento. E até porque a gente precisa entender que com essa mudança aí tecnológica, tudo, a, as profissões não são mais como eram antes. E a pessoa entrava ali no trabalho e ficava o resto da vida, ela se aposentava no primeiro emprego, no primeiro, segundo emprego. Hoje não é mais assim. As coisas estão mudando demais, drasticamente. Então você também não pode ficar acreditando que você vai ser um youtuber pro resto da sua vida. Você vai ganhar a sua vida sendo youtuber. Não é assim. As coisas estão mudando cada vez mais e pelo que eu percebi, as profissões elas estão cada vez mais técnicas. Então, você vai precisar saber, na verdade, fazer muita coisa se você quiser se manter no mercado de trabalho, né? Um exemplo, falando sobre o mercado de trabalho. Então, de repente, você pode entrar. Hoje não existe mais aquele negócio. Eu entrei para fazer tal coisa e vou fazer só aquilo. Não existe mais. Então, você vai precisar de conhecimento técnico, né, teórico, mas também de conhecimento prático das coisas. Sim. Então, você vai precisar saber colocar a mão na massa. Se você quiser ser um empreendedor, um autônomo, vai trabalhar, você vai ser um empresário, ter sua empresa, você vai ralar muito. Então, esse desenvolvimento pessoal, ele começa na família. É o melhor lugar que tem para. Eu comecei a trabalhar com meu pai. Já trabalhei com inúmeras outras coisas e agora, por causa de algumas coisas que aconteceu, essa mudança aí na economia, voltei a ajudar meu pai. Estou trabalhando com ele, ajudando em alguma coisa, enquanto eu me viro também com as coisas da minha empresa lá ao mesmo tempo. Então, eu acredito que seja válido sim. E isso ainda ajuda a estreitar os laços familiares, né? Sim, com Quando você está certeza. aprendendo a cozinhar, com sua mãe ou com seu pai que seja, porque cozinhar não é uma tarefa exclusivamente feminina. Mas você está aprendendo, você está ajudando seus pais e ainda você está ali junto com eles, próximo deles. É uma oportunidade incrível. Porque você vai ter o mais para frente, você vai ter o orgulho de dizer, olha, não, eu aprendi a cozinhar com meu pai, com a minha mãe. Eu aprendi a limpar a casa com meu pai, com a minha mãe. Não foi na internet. Eu aprendi com os meus pais. E isso tem um valor enorme. Talvez agora vocês não percebam, mas mais para frente vocês vão entender isso.
É muito importante a gente saber o valor que a família tem, a importância da família. Por isso, estejam muito próximos do seu pai, da sua mãe. Procurem. O tempo que nós estamos vivendo não é um tempo à toa. Deus sabe muito bem o que ele faz. Ele é maravilhoso. Ele tem tudo nos detalhes, os seus planos são todos detalhados. E nós sabemos que Jesus está aí, às portas, voltando para nos buscar, glória a Deus por isso. E só que ele ainda está dando a oportunidade da família voltar às suas origens, voltar à sua origem. Olha a oportunidade que ele está tendo. Um Deus tão grande que não precisa disso, que não precisa que ninguém o adore, mas ele está dando a oportunidade da família. Então, aproveite, adolescente, essa oportunidade de estar em casa com a sua família, de aprender com o seu pai, de aprender com a sua mãe. E algo que o Thiago falou que é muito importante para os meninos. Meninos, a gente está vivendo em um tempo que não é. Talvez o ano que vem não tenha tanto emprego para quem estudou. Talvez o ano que vem não tenha isso. Você vai precisar, se talvez daqui uns 10 anos você vai precisar colocar a mão na massa mesmo. Não vai ser um trabalho fácil, porque os nossos tempos já estão ficando cada vez mais difícil. Cada ano é um ano mais difícil que o outro. A gente já começou um ano difícil pra caramba. A gente não sabe como que vai ser até o meio do ano. Então, muitas pessoas estão desempregadas, muitas famílias, muitos pais de famílias que às vezes têm um estudo, o cara era engenheiro, o cara não fazia isso e aquilo, agora ele vai ter que colocar a mão na massa para sustentar a família dele. Vai precisar pegar um serviço mais pesado. Então, aprendam hoje com o seu pai. É muito necessário isso, porque isso vai refletir na sua vida adulta, e isso você vai lembrar e você vai saber, poxa, eu aprendi com meu pai. Se o seu pai não está te procurando, procure ele. A mudança não é necessário esperar que os dois façam. A mudança tem que partir de um. E que a mudança parta de você. É muito necessário isso. A gente, por muitas das vezes, a gente quer que ache uma mudança. Ah, mas eu não abraço o meu pai. Ele não vai me abraçar. Mas por que você não é diferente e não abraça seu pai? A mudança precisa acontecer. Mas se a gente só fica reclamando e não muda, nada vai acontecer. A mudança tem que começar em nós primeiro. Então, adolescentes, os meninos, procurem estarem perto da sua mãe e do seu pai e aprendam com o seu pai. Quando ele te chama para te ensinar, senta e aprenda. Porque quando você se casar e ser um homem, você não vai poder ficar ligando pro seu pai toda hora. Como que eu faço nessa situação, pai? E agora? Não, seu pai já está tentando te ensinar hoje. Então, aprenda. Parem para olhar tudo isso à volta. Tem 1 minuto para aprender. As meninas também, meninas. Aprendam isso. A nossa vida de mulher não é só ficar no celular tirando foto. Não, quando vocês crescerem, não vai ser assim. Eu digo para vocês, acho que já faz um bom tempo que eu não tiro uma foto. Eu não tenho tempo para ficar tirando foto. Eu tenho muitos afazeres em casa. Não tem tempo para isso. A nossa vida não é só isso. Tem muitas coisas que a gente precisa aprender. Então, se distanciem um pouco daquilo que não edifica a gente e vão para aquilo que edifica. A Bíblia, ela edifica. Estar com os nossos pais edifica muito. A gente aprende com eles. A gente aprende com os nossos irmãos, que são mais velhos. O Tiago é meu irmão e eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Então, essa pausa que nós fizemos para falar a família é importante. Olha como ela é importante. A gente já descreveu muitas coisas. E em continuação, para nós finalizarmos esse tópico, mais uma partezinha aqui. Sem a família, não há sociedade, não há nação, não há comunidade global. A família existe para produzir uma herança piedosa na terra e já é um meio ideal para evangelizar e disciplinar o mundo. Sempre foi assim. Desde Adão e Eva, Deus tem usado famílias para alcançar o mundo. Como já vimos, o primeiro casal recebeu a comissão de encher a terra com novas imagens para a glória de Deus. A nós, depois da queda, Noé recebeu exatamente a mesma ordem. Sem dúvida, mais difícil depois da queda ainda. Mas a mesma ordem. O Tiago vai ler pra gente em Gênesis 9, 1. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Como Noé recebeu a mesma ordem, mas só que foi
depois da queda, de encher e multiplicar a terra. Gênesis 9:1. Uhum. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Isso mesmo. A mesma ordem. É que tem algumas Bíblias que elas são diferente a tradução, mas é a mesma ordem para Abraão. Só que depois da queda, que é mais difícil ainda para conduzir a família. E Abraão, o pai de muitas nações, foi escolhido para que sua família fosse uma bênção, trazendo salvação às nações. E o propósito do Senhor Jesus veio para a terra morar em família. E o próprio Senhor Jesus veio para a terra morar em família. Nosso próprio Jesus morou em família. Então, para que vocês entendam, Deus criou a família. A família é importante para Deus. E tão importante que o próprio filho dele veio para a terra e morou em família também. Para nós termos noção quanto a família ela é importante. Não existe uma nação sem família. Não tem como. Mas existe uma nação sem família, uma sociedade sem a família. É necessário. Quer fazer alguma colocação sobre a importância da família? Para nós finalizarmos, o tópico já foi bem falado. Vamos, então, para finalizar esse tópico, a nossa segunda dinâmica, que eu gostaria de fazer em sala de aula, como a gente gosta de ter essa aula bem dinâmica, mas como nós estamos sem a aula presencial, vamos fazer com o nosso professor Tiago. A dinâmica é o seguinte: quais são as duas pessoas na sua família, Tiago, que são referência para você? Então, na minha família eu tenho como referência o meu pai e minha mãe. Ok. E a gente queria saber, Tiago, mais detalhadamente, por que os dois são referência para você na família? Em primeiro lugar, porque eles são os meus genitores, né? Foram eles que me geraram. Então, eles são muito importantes para mim. Por isso que eles são, já começa por aí, eles serem uma referência. Eles que me trouxeram ao mundo, foi através deles, né? Que eu vim ao mundo. Então, por todos os cuidados que eles sempre dispensaram a mim, na toda a criação que eles me deram. Foram os meus primeiros educadores, né? Os pais, eles são os primeiros que nos educam, eles me ensinaram a falar, a andar. Então, toda essa educação inicial vem dos pais. Eu lembro de coisas assim de quando eu era bem pequeno, então eu lembro que meu pai que me ensinou a desenhar, começar a desenhar. Então, eu sempre gostei muito de desenhar. Então, foi meu pai que eu tenho essas lembranças comigo, assim, como eu já disse, né, meu pai que me ensinou a usar um martelo, serrote, esse tipo de coisa, né? Por mais que vocês nem saibam direito o que é isso, mas foi com ele que eu aprendi. Então, como eu já falei, comecei a trabalhar com ele. E os meus pais também são uma referência para mim, porque eles foram os meus primeiros evangelizadores. Então, essa tarefa missionária, né, a tarefa missional da família, meus pais cumpriram, porque eles me evangelizaram. Me evangelizaram como? Orando comigo, orando por mim, me levando para os cultos. Então, eles me evangelizaram, foram eles que me ganharam para Cristo, digamos assim. Eles cumpriram aquele mandamento, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Esse é o mandamento e eles cumpriram. Então, por esses motivos, eles são uma referência, além das coisas práticas da vida, né? De ensinar a gente, às vezes não só não de falar, mas pelo exemplo, ensinaram a gente a viver, a enfrentar as dificuldades. Foram inúmeras as dificuldades que a gente já passou e eles me ensinaram e ainda me ensinam, né? E também por ser um exemplo de casal, né? Apesar de todas as dificuldades que todo casal tem, eles continuam unidos. São mais de 30 anos de casados. Então, né, coitado de mim, vou falar o que deles?
Isso é um exemplo mesmo. Ok. Essa dinâmica que nós fizemos aqui, ela já nos mostra o como tua família é importante. Como tua família é importante. As mesmas palavras do Tiago, eu faço as minhas, porque somos os mesmos pais, são as minhas referências também de família, o pai e a mãe. E vamos para o tópico 3, para a gente estar finalizando a nossa lição de hoje, que é o tópico 3, a família nos planos de Deus. Nesse tópico eu dei uma resumida aqui. O plano de Deus para a família é que esta possa refletir ao mundo o seu amor. E por intermédio dela, o Altíssimo abençoe toda a terra. Devemos viver a vida agradando a Deus, em liberdade e comunhão com Ele, juntamente com a nossa família. A família deve se refletir Deus, deve ser exemplo. Mesmo sabendo que entre a família existe desentendimentos, devemos sempre procurar melhorar o convívio. Adolescentes, mesmo se sua família não é cristã, mas você é um presente para eles. Através da sua vida, a sua família está conhecendo Deus. A família existe para anunciar o reino de Deus. Então, esse tópico 3 aqui, a família nos planos de Deus. O plano de Deus é que a família ela venha refletir na nossa sociedade, no mundo. Que a família ela venha evangelizar. Que através da família, almas venham ser salvas. O plano de Deus é que a família, ela viva aqui na terra em liberdade, mas que ela seja uma bênção. Que ela viva em amor, que ela viva unida. A gente vê, como eu comentei antes, as nossas igrejas, ela vivem em caos. Por quê? Por causa da família. A família, ela reflete ali na igreja. Se a família não vai bem, a igreja não vai bem. Porque a igreja ela é constituída de membros que são famílias. Na igreja existem várias famílias ali. Então, se tem famílias que não vão bem, a igreja também ela não vai bem. Porque as famílias vão procurar na igreja aquilo que era para ter em família, mas não tem. Então, Deus ele quer olhar para a família e ver que, nossa, eu criei e é bom o que eu criei. Tá funcionando o que eu criei, tá sendo conforme a minha vontade o que eu criei. Mas até então acredito que devido a todo esse caos que nós estamos vivendo, Deus esteja ali nos apertando para que a gente venha viver em família o plano que Ele tem para nós. O que Ele quer que nós vivemos, que seja bom, perfeito e agradável nós vivermos em família. Que seja algo prazeroso viver em família. Eu vejo hoje as famílias, nesse tempo de estarmos todos juntos, vivendo juntos, como que será que está sendo? Será que a gente está conseguindo conversar com o pai e com a mãe? Será, adolescente, que você está conseguindo ouvir a sua mãe agora? Será que você não está só no videogame ou só no celular, jogando? Como que está sendo a sua vida aí com seu pai e sua mãe? Será que você está aproveitando esse tempo para viver como família? Para estar dentro do plano de Deus, que o plano de Deus é a família. Deus ama a família. Foi Ele que criou a família. Eu estava assistindo um pouco do culto de sexta-feira, que teve um culto ao vivo da nossa Assembleia de Deus aqui de Sorocaba, e tinha as psicólogas, né? E algo muito importante que uma delas falou, que coisas que eu ouvi ela falando que hoje em dia existem mães turistas, mães que estão terceirizando o serviço. Mas e agora? Como que a gente está vivendo nesse tempo que não dá mais para terceirizar? Está todo mundo dentro de casa, é você que tem que fazer o serviço. Será que a senhora está fazendo realmente o serviço de mãe hoje? Porque eu, Débora, acredito que a mulher deve ter prazer em cuidar dos seus filhos, em educar, em estar ali, em abraçar, em ela ensinar, em ela estar ali. Não fica terceirizando o serviço dela. Não, porque eu tenho que correr atrás disso e daquilo, eu tenho que ter um tempo para mim. Eu acredito que a mulher deve ter esse prazer, porque a mulher foi criada
E Deus deu o presente dela para ela de ter um filho. Olha que quão maravilhoso é uma mulher poder Gerar uma vida, gerar né? uma criança, gerar uma vida. Isso é um presente de Deus. Isso é maravilhoso. Acredito que para mim teria que ser um sonho de todas as mulheres, porque é só Deus para fazer algo tão incrível assim. E aí ele te dá esse presente de gerar e a senhora terceiriza seu serviço, terceiriza seu papel para outra pessoa estar fazendo. E assim como o homem também acaba terceirizando o serviço dele. Ah, mas quem que é essa terceirizadora? É a televisão, é o Facebook, é o videogame, é a escola que ele fica 24 horas na escola lá, só chega à noite para jantar. Essa é a terceirização que está acontecendo hoje em dia, que os pais acham que é a escola que tem que educar o filho, é o professor da escola dominical que tem que educar o seu filho, mas não é pai e mãe, não é a TV que tem que educar o seu filho, não é o Facebook, não é o videogame. A responsabilidade é tua. Deus irá cobrar do pai e da mãe a educação do filho, o cuidado que ele não teve com o filho. Essa parte, igual o Tiago falou, a missão do pai e da mãe de evangelizar o filho, de ganhar o filho para Jesus. Porque nós sabemos que a salvação ela é individual. Eu posso ser filha de uma mulher e um homem que são cristãos, mas eu tenho a minha salvação por causa disso? A gente precisa pensar um pouco sobre isso, porque a salvação ela é individual. Então a sua missão, pai e mãe, é que o seu filho conheça a Deus e que ele também venha aceitar a Jesus, aceitar a viver a vontade de Deus também. Porque ele ainda, quando criança, ele precisa aprender sobre isso. Porque a salvação, ela é individual. Quando Jesus voltar e levar a senhora e o senhor, e o seu filho, como que ele vai ficar? Ah, mas... Não, a senhora terceirizou o serviço, e como que fica? Então, para que o seu filho chegue a uma idade e ele saiba a escolha que ele esteja fazendo, para que ele venha a entender isso e não, meu pai e minha mãe me ensinou, eu tomando essa escolha porque eu quis, mas não foi porque eles deixaram de ensinar, deixaram de fazer. Quer fazer algum comentário, Thiago? É só, como você estava falando das tarefas de pai e de mãe, né? É importante a gente entender que um complementa o outro. São coisas, por exemplo, as tarefas do lar, que são cuidar da casa, limpar essas coisas, cozinhar. Por mais que a gente tenha essa cultura que isso aí é coisa de mulher, na verdade não é. Isso é só uma coisa cultural. Todos que moram na casa têm o dever de cuidar do lugar onde eles vivem. Então, quando seu pai e sua mãe falam para você arrumar seu quarto, é seu dever. Ele, na verdade, nem precisaria falar. Você já deveria se tocar e fazer isso sozinho, sem alguém mandar você fazer. Mas, então, lavar louça, cozinhar não são tarefas exclusivas das mulheres. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo que mora em casa tem que fazer. Mas uma coisa assim que a gente vê na Bíblia é o seguinte, sobre os papéis de homem e mulher, que é um prazer, entendeu? Não é um peso para o homem a tarefa de homem. E assim como não é um peso para a mulher a tarefa de mulher. A gente tem visto ao longo dos anos essa inversão de valores. Então, o machismo não é bom, não é de Deus, por mais que exista nas nossas famílias, mesmo famílias cristãs, isso existe, mas existe porque a gente colocou lá, não porque isso é de Deus. Então, o machismo não é de Deus, assim como o feminismo não é. Então, um não é melhor do que o outro, os dois têm a mesma essência, né, que são imagem e semelhança de Deus, são seres humanos, mas são diferentes nos seus papéis. Existe uma diferença sim, que é a diferença na execução dos papéis. Mas isso a gente vai ver ao longo das outras lições, né? Vai trabalhar de forma mais específica sobre cada uma dessas coisas. E assim, para vocês, né, para os meninos, aprendam desde já que uma das nossas tarefas como homem é trabalhar. Então, o trabalho não pode ser um peso para nós.
O trabalho tem que ser prazeroso. Mesmo que você não trabalhe fazendo aquilo que era o seu sonho fazer, mas o trabalho em si precisa ser prazeroso. Você precisa ter gosto pelo trabalho. Se você tiver gosto pelo trabalho, você vai aprender a trabalhar bem mesmo quando você não estiver fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Então, talvez por um tempo, vamos dizer que você está estudando para medicina, mas você ainda não conseguiu nada, você ainda está no período de estudos. Então, você vai precisar ganhar um dinheiro, o que você vai fazer? Você arrumou um emprego numa lanchonete? Trabalhe na lanchonete. Seja o melhor funcionário daquela lanchonete. Assim como você já desde já tem que começar a ser o melhor filho para seus pais. Já começa em casa, cuidando das coisas pequenas para que um dia você possa cuidar de coisas maiores. A Bíblia mesmo quando fala do trabalho para o homem, né? Quando Deus coloca as sentenças, ó, logo depois que eles pecaram, né? Deus fala qual seria o papel da mulher e como isso seria, e fala sobre o papel do homem, que ele iria trabalhar até que ele tornasse ao pó a terra. Então, nem não tinha nem nessa fala de Deus, não tem nem a aposentadoria. Vai trabalhar até morrer. Então, uma das coisas que fica assim bem forte para nós, mesmo para os homens, é a questão do trabalho, da provisão na questão financeira de trazer o sustento. Então, vocês agora já estão sendo conscientizados. Se você não gosta de trabalhar, ore a Deus, peça para que Ele te desperte, para que você aí já comece desde já sabendo uma das suas funções básicas. Você como homem, você vai precisar do trabalho. Sim, ó, e meninas aí, fiquem espertas. Por mais que você fale, eu vou casar daqui a alguns anos. Não, eu também falava a mesma coisa. E casei com 22 anos. Uma hora a gente vai casar. E quando a mãe fala que a gente precisa aprender a cozinhar, aprender a passar um pano no chão, a varrer, a gente precisa aprender. Aprendam hoje a fazer essas tarefas de casa, a ir ao mercado, a saber comprar, a saber a cuidar o dinheiro da casa também. Não ser uma mulher gastadeira, uma menina gastadeira aí, porque isso vai refletir lá na frente também. Quando nós casamos, tudo fica diferente. A gente não é mais uma pessoa só, são duas pessoas. E vem a conta de água, vem a conta de luz, vem o aluguel. Não é só o seu dinheiro só para você gastar. São outras prioridades que vai existir. Então, quando a gente vive com os nossos pais, a gente aprende isso. Você vê a sua mãe lá tendo prioridades. Não, porque tem que pagar essa conta, daí tem que ir lá, tem que fazer a feira, tem que fazer o mercado. E são prioridades. Ela vai pensar depois quando? Vai pensar nela bem mais pra frente. Ela vai primeiro comprar uma roupa pra você, depois ela vai comprar pra ela. É sempre assim. Eu lembrava quando a gente ia ia ao centro da cidade comprar uma roupa, minha mãe ela sempre comprava pra gente primeiro. Se sobrasse algo, ela comprava pra ela, porque ela aprendeu a cuidar dos filhos, né? Pra ela, a prioridade não é mais, mas não seria mais ela, são os filhos. Então a gente aprende, a gente vê com os pais como tudo é diferente, como aproveitamos a nossa infância, a nossa adolescência e a nossa juventude com os nossos pais, para que a gente saiba viver a nossa vida adulta depois, longe dos nossos pais, né? Porque nós sabemos que a morte é algo natural. Por mais que ela doa, ela é natural e é algo que vai acontecer com todos nós, se Jesus não voltar até lá. Mas aí, como que a gente vai viver depois da morte? Da morte de nossas pessoas que nos ensinaram. Então, por isso, a gente tem que aprender hoje com eles. E para nossa conclusão, eu escrevi aqui que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, o pai deve amar a mãe. E os filhos, amar e obedecer aos pais. E os pais devem amar seus filhos. E os irmãos devem amar e respeitar uns aos outros. Deus deseja que sua família viva em harmonia, isto é, todos sempre unidos e sem brigas, ciúmes. Mas isso só será possível se Deus for o centro da nossa família. Se Deus está no centro, as coisas acontecem.
Ah, mas é muito difícil a gente viver em uma família sem briga, sem ciúmes. Não, é possível viver sim. É possível, mas Deus precisa ser o centro. A gente precisa começar a deixar Deus trabalhar em nossas famílias, deixar Ele fazer a vontade dele. Porque todas as vezes que nós colocamos o nosso dedo, onde nós mandamos Deus, deixamos para Deus fazer, acaba não funcionando, acaba não dando certo, porque a gente quer fazer algo que nós pedimos para Deus fazer. Porque às vezes quando Deus for fazer, não vai ser da maneira que nós estamos pensando. Ele vai fazer como a vontade dele, porque a vontade dele ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, que Deus possa ser o centro da sua família, adolescente. Se ele não está sendo o centro, você hoje que está assistindo essa aula tem a missão de orar, buscar a Deus e procurar fazer com que Deus seja o centro da sua família. Você precisa ajudar a sua família, adolescente. Não é o momento que você vê o seu pai e a sua mãe brigando, você já fica tentando ou ajudar um ou outro ali, um com o outro. Não, vá orar a Deus, vá buscar ao Senhor, vá fazer o seu papel de filho, de um filho bom, que seus pais vejam, nossa, meu filho é diferente. Meu filho quer que a nossa família seja diferente, ele está buscando isso. E Deus vai começar a trabalhar por esses meios aí. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Já gostaria de falar algo. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora tem uma surpresinha aí no final do vídeo. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe vocês. Dá pra cortar, né? Dá. Quero que você corte uma palavrinha que eu falei que eu acho que eu falei errado. Não devia ter falado, não tô ouvindo.